E eu quero começar hoje compartilhando com você o texto de Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo de número 6, versículo 25. Mateus 6, 25. Não sei se você lembra, mas eu citei que o texto ele tem alguns paradoxos. O que seria paradoxos? São duas maneiras diferentes de olhar, a maneira dos discípulos e a maneira de Jesus. Lembra disso? Como os discípulos olhavam para a circunstância, como Jesus olha para as circunstâncias. Como as pessoas comuns olham para as circunstâncias, como as pessoas espirituais olham para as circunstâncias. Ao longo dessas 7 semanas, a gente quer falar exatamente como você vai sair dessa visão natural, dessa capacidade natural de enxergar as coisas e viver o mundo e a vida por uma ótica espiritual. Infelizmente as pessoas esquecem que todo ser humano ele não é feito de apenas corpo. A gente é guiado pelo nosso corpo, que é o que a gente enxerga, é o que a gente vê. Então é natural quando a gente está doente, por exemplo, quando a gente quebra o pé, o que a gente faz? Puxa, fui ali, subi num negócio, desci, na hora que eu desci, escorreguei da escada, quebrei o pé. O que normalmente alguém faz quando ele quebra o pé? Ele vai no médico, ele vai no hospital, ele vai no ortopedista, e o ortopedista vai lá passar remédio para inflamação, para desinflamar, vai passar um remédio para dor, porque dói para chuchu, e ele ainda vai engessar possivelmente esse local. Esses são os cuidados mínimos para que esse pé que foi quebrado volte ao lugar. Mas a gente tem muita dificuldade de cuidar das áreas da nossa vida que não são físicas e que a gente não enxerga. Por exemplo, a nossa alma, as nossas emoções, nossos sentimentos. A gente tem muita dificuldade, e eu vou mostrar daqui a pouco dados que provam isso. E o nosso espírito, porque a gente não enxerga. Então se você for amanhã na academia, segunda-feira, você vai ver centenas de pessoas que se matricularam para começar uma academia no ano que vem, porque ele falou assim, eu preciso melhorar o meu corpo, não é verdade? Mas eu duvido você encontrar a mesma quantidade de pessoas se matriculando, por exemplo, numa terapia, ou num acompanhamento psicológico, ou num grupo de terapia ocupacional, ou então vindo para uma igreja para resolver seus problemas espirituais. Você não vai encontrar. Por quê? Porque alma e espírito a gente não enxerga, a gente não vê, e a gente então acha que não precisa de cuidados da alma e do espírito, não precisa de cuidados dessas coisas que a gente não enxerga. A gente tem facilmente enxergado como cuidar da nossa saúde física, mas dificilmente a gente enxerga como cuidar da nossa vida espiritual e da nossa vida emocional. Só que as emoções e o nosso espírito interferem diretamente no nosso corpo. Todo o nosso corpo, assim como o corpo interfere na alma e no espírito, a alma e o espírito interferem no nosso corpo. Por exemplo, quando há uns 15 anos atrás, 12 anos atrás, eu descobri que eu tinha refluxo. Como que eu descobri que eu tinha refluxo? Eu já fui curado, graças a Deus, do refluxo. Porque eu estava pregando, e quando eu estava no meio da pregação, de repente a minha voz acabava, sumia, literalmente sumia. Eu não conseguia falar mais, não é que eu ficava rouco por causa da intensidade, ou porque eu usei indevidamente a voz, ela sumia. Aí eu ficava uns 2 minutos sem conseguir falar, tomava água, dava uma pausa, e aí voltava a pregar. Isso aconteceu umas 3 vezes. Na terceira vez que aconteceu, eu falei, tem alguma coisa errada. Minha espiritualidade estava legal, minha alma estava legal, mas tinha alguma coisa errada no meu corpo. Aí eu fui na fonoaudióloga, aí eu comecei um acompanhamento. A fonoaudióloga falou assim, olha pastor, o seu problema não é fonoaudiológico, eu já te acompanhei aqui, eu percebi que não é isso, eu vou te indicar para um gastro, como é que é o nome mesmo? Não, para um enterologista não, gastrologista? Gastroenterologista, isso. Aí eu fui no gastro, cheguei lá no gastro, ele me mandou fazer aquele exame maravilhoso, endoscopia, que eu não sei nada que aconteceu até hoje naquele dia, então eu espero que tenha tudo dado certo. Mas a verdade é que eu saí do exame com um papelzinho na mão, e o exame indicava que eu tinha refluxo, e que eu precisava cuidar do refluxo. E o que eu tinha que fazer então a partir daquele momento? Eu não podia comer pão comum, fritura, tomar café muito forte antes das minhas pregações, ou então num período
ali especial, porque o que estava acontecendo, quando eu estava pregando, eu estava preparado, eu tinha preparado o esboço, eu tinha orado, eu tinha jejuado na semana, eu tinha falado com Deus, estava tudo pronto, minha alma e meu espírito estavam prontos para transmitir a mensagem, mas o meu corpo não estava pronto. O alimento subia de volta aqui assim, tocava nas minhas pregas vocais, e as minhas pregas vocais, em defesa delas, elas fechavam e me impediam de pregar. Olha que loucura. Então meu corpo estava pronto, minha alma estava pronto, mas minha alma e meu espírito estavam prontos, mas o meu corpo não estava pronto. E aí eu precisei mudar, readequar vários hábitos da minha vida, como comer o pãozinho francês antes de vir pregar, porque eles me atrapalhavam, porque eles iam me atrapalhar nesse momento aqui. Agora, da mesma maneira que a gente pode ter a alma e o corpo pronto, ou a alma e o espírito pronto, o corpo pode estar pronto e a alma e o espírito não. O ser humano não pode ser dividido, a gente não tem como dividir. Agora eu vou viver só a parte corpórea, agora eu vou viver só a alma, agora eu vou viver só o espírito. Esses três estão ligados o tempo todo, não tem como dar um descanso. Agora eu não sou crente e eu vou para a academia, agora eu não sou crente e eu vou para um acompanhamento psicológico. Não existe. Todo o ambiente que a gente vive é um ambiente que a gente vive com esses três aspectos da nossa vida: corpo, alma e espírito. E eu estava olhando essa semana enquanto preparava essa mensagem, e eu vi dados assustadores que vão te chocar também. Mas antes de eu chegar nos dados, deixa eu ler o texto com você, porque ele diz assim, olha, Mateus 6, 25. Por isso eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Se você lembra da revista atualizada, da Bíblia mais antiga, da revista corrigida, você vai ver a versão da seguinte maneira: não andeis ansiosos com coisa alguma. Lembra disso? Então, onde você está lendo ali, não se preocupe, você pode tranquilamente trocar pela expressão ansiosos. Não fique ansioso. Se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. A vida não é mais que comida e o corpo não é mais que roupa? Observem os pássaros. Eles não plantam nem colhem, nem guardam alimento em celeiros, pois seu Pai Celestial os alimenta. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? E por que se preocupar com a roupa? Observem como crescem os lírios do campo. Não trabalham nem fazem roupas, e no entanto nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como eles. E se Deus veste com tamanha beleza as flores silvestres, que hoje estão aqui e amanhã são lançadas ao fogo, não será muito mais generoso com vocês, gente de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas seu Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão dadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Bastam para hoje os problemas deste dia. Eu quero compartilhar com vocês nessa manhã o primeiro paradoxo do texto, que é o paradoxo da preocupação. A gente vive em um país extremamente ansioso. Nós somos uma geração ansiosa. Infelizmente, eu trouxe dados para você, para provar para você. Dá uma olhada aí na primeira, pode passar mais um. Olha aí, isso é uma reportagem atualizada, 24 de janeiro de 2025. Brasil ocupa alarmante papel de destaque na atual epidemia global de ansiedade. Abuso de redes sociais, inflação crescente, interminável polarização política, os desastres ambientais, sobrem as preocupações. Uma pesquisa da Covitel de 2024 concluiu que 56 milhões de pessoas brasileiras, 56 milhões de brasileiros tinham algum grau de transtorno de ansiedade. Isso significa 1/4 da população brasileira. Junta aqui todo mundo, se você está do lado de 4 pessoas, um deles
têm algum transtorno de ansiedade. Isso são dados de uma pesquisa da Covitel de 2024, 26,8% da população. Passa mais um, próximo da CNN, de agora, dia 13, também desse ano passado. 68% dos brasileiros sentem-se ansiosos e menos da metade busca ajuda, diz pesquisa. Cerca de 1/4 da população recebeu diagnóstico de transtorno de ansiedade. 68% dos brasileiros significa mais da metade, agora piorou. Se você está com 3 pessoas do seu lado, 2, em algum aspecto, está sofrendo com preocupações. Dá uma olhada, passa aí mais um slide. Olha o que diz ali: 73% das pessoas disseram se preocuparem muito com diversas coisas. 68% dos entrevistados se sentiram nervosos, ansiosos ou muito tensos. 65% relataram dificuldade de relaxar. 58% das pessoas disseram que ficam facilmente aborrecidos ou agitados. 57% alegam que são incapazes de controlar suas preocupações. 47% convivem com medo, como se algo terrível fosse acontecer. 44% das pessoas dizem que ficam tão agitadas que têm dificuldade de permanecer sentadas. Não precisa nem ser psicólogo para identificar isso, é só você pegar num culto que você vai ver que as pessoas têm muita dificuldade de ficar parada por meia hora, ouvindo ou prestando atenção em alguém, sem ir no banheiro, sem tomar água, sem fazer qualquer coisa. E se você falar como no culto de hoje, assim, papai fica com as suas crianças, aí é que o caos está estabelecido, porque aí eles têm duas crises, uma por eles e outra pelas crianças, que tem maior parte. O estudo diz que entre 18 e 24 anos, esse número aumenta a 75%. 75% dos jovens de 18 a 24 anos se dizem ansiosos. Imagina quando eles tiverem conta para pagar. Né? Mas essa é a realidade da nossa geração. Milhões de pessoas convivem diariamente com medo, tensão, preocupação excessiva. Toda geração tem o seu mal do século. Você vai olhar na história, em cada século tem lá uma peste, né? Uma peste negra, peste bubônica, a dos ratos, né? Como é que é o nome? Leptospirose. Toda geração, todo século tem o seu mal, a sua guerra. E olha, o mal desse século e a peste desse século chama-se ansiedade. Dificuldade de lidar com as suas próprias emoções. E como você pode ver ali, a maioria das pessoas reconhece esse problema. Só que elas têm dificuldade de lidar com esses problemas. Elas reconhecem que tem um problema, mas o que elas fazem a partir desse aspecto? Praticamente nada. E aí o resultado disso é uma geração extremamente cansada, uma geração extremamente sobrecarregada, uma geração que tem dificuldade de descansar interiormente. Quem aqui, não precisa levantar a sua mão, durante essa semana que passou, deitou na cama todos os dias e dormiu tranquilamente? Quem aqui, em nenhum dia do mês passado, deitou e perdeu o sono, ou ficou sem saber, ou sem conseguir dormir, olhando para o teto e preocupado com as coisas? Porque infelizmente, esse é o mal desse tempo, uma geração que não consegue descansar. Quem aqui não acordou um dia na semana passada mais cansado do que quando dormiu? Acordou e falou assim: nossa, parece que eu nem dormi. Porque infelizmente esse é o mal do século. E olha, eu não vim aqui falar sobre estatísticas e dados. A pergunta é muito mais do que física e emocional, é uma pergunta espiritual. Porque se tem algo que eu tenho aprendido ao longo da vida, é que corpo, alma e espírito, eles governam quem nós somos. Mas aquele que nós mais alimentamos é aquele que vai ter domínio sobre os outros. Se eu alimentar mais o meu corpo vai ter domínio sobre a minha alma e o meu espírito. Se eu alimentar mais a minha alma vai ter domínio sobre o meu corpo e o meu espírito. Se eu alimentar mais o meu espírito vai ter domínio sobre o meu corpo e a minha alma. O segredo é andar em equilíbrio. Mas esse equilíbrio jamais vai ser alcançado pelo corpo, pela alma.
porque o corpo e a alma, eles tendem, pela natureza adâmica que nós temos, porque nós somos pecadores, a decidir por questões que não são boas para nós. Quem é que desses três sempre vai tomar a decisão adequada para domínio e governo? É o Espírito, se conectado a Deus. E é por isso que nós precisamos fortalecer o nosso espírito, porque um espírito fortalecido, uma relação com Deus fortalecida, ela vai gerar paz e tranquilidade para todas as áreas da nossa vida. Significa então, pastor, que se eu fortalecer o meu espírito, eu posso abandonar o meu acompanhamento? Não. Significa então, pastor, que eu vou orar e jejuar 532 dias nesse ano e não vou nenhum dia para a academia e nem para o médico, porque Deus vai me curar? Não necessariamente. Significa que o Espírito vai tirar o controle e a capacidade de autocontrole para governar de maneira saudável e adequada todos os três. E é por isso que então as pessoas têm dificuldade de uma relação genuína e sincera com o seu espírito e com Deus, porque é Ele que dá controle. Você jamais vai controlar uma fofoca com a sua alma. Você pode ter até um autocontrole muito bom para não ser um fofoqueiro, existem pessoas que conseguem isso, mas é muito mais fácil você se dedicar a uma vida espiritual que isso aconteça. Ou seja, o que eu quero dizer é que o Espírito vai te dar governo sobre todos os aspectos da vida. Então a pergunta que a gente precisa fazer diante disso é como viver em paz em um mundo que ensina a gente a viver preocupado. Como que eu posso viver tranquilamente nesse mundo que está sempre cheio de preocupação? E aí a resposta vem no texto que a gente leu, Mateus capítulo 6. O texto diz assim: por isso eu lhes digo que não se preocupem. Você pode falar isso para alguém que está do seu lado? Ele precisa ouvir isso. Não se preocupe. Você tem que falar bem calminho para ele assim: não se preocupe. E aqui vem o primeiro paradoxo que eu quero compartilhar com vocês hoje, a partir de hoje, que é o primeiro paradoxo do reino e da colheita, para viver essa colheita. Eu não sei se você já plantou, mas eu estava esses dias almoçando com o diácono Luiz, que ministrou a palavra de adoração aqui há poucos minutos, e eu estava falando exatamente isso. Tem alguma coisa interessante na colheita que a gente vai tendo que aprender? Eu nunca morei no sítio, nem trabalhei com colheita, mas eu sou um observador e vejo essas coisas. É que ninguém tem nada o que fazer para gerar uma colheita extraordinária. Você pode plantar, mas o crescimento não está. Pode voltar um aí que eu não cheguei nessa parte. Não há nada que você faça para que você colha extraordinariamente. Você planta e espera. Depende do sol, depende da chuva, e você fica olhando. Por isso que nós lemos no texto o paradoxo lá que os discípulos estão enfrentando, e que Jesus fala assim: vocês não dizem que há 4 meses para a colheita? Eu porém vos digo, os campos estão brancos, porque é natural essa espera. Agora, o primeiro paradoxo que a gente vê nesse texto é que existe um mundo que está ensinando você a preocupar-se, dizendo todo dia: você tem que se preocupar, você tem que cuidar, você tem que fazer, você tem que trabalhar, você tem que ganhar, você tem que olhar, você tem que comprar, você tem que construir. Enquanto Jesus está dizendo assim: você tem que confiar. Enquanto o mundo está dizendo: você tem que se preocupar, cuidar, Jesus está dizendo: você só precisa confiar. E eu quero falar com você então 3 desses paradoxos que a gente vê aqui no texto sobre essa preocupação. Primeiro paradoxo é quando essa preocupação nasce. Quando que a preocupação nasce no coração de alguém? É o que eu chamei aqui de paradoxo da suficiência. Dá uma olhada no texto comigo, versículo 25. Por isso eu lhes digo que não se preocupem com a vida diária, se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Dá uma olhada comigo novamente no texto, ele está aqui na tela. Mas veja o que Jesus está falando com os discípulos assim: por isso que eu lhes digo, não se preocupem com a vida diária, vírgula,
se terão o suficiente para comer, beber ou vestir. Pergunta: Jesus falaria isso para alguém que não está preocupado se terão que comer, beber ou vestir? Claro que não. Essa é a premissa básica de um pai. Você não vai antecipar nada na vida dos filhos, você não vai falar nada para eles que ele ainda não descobriu, para fazer com que eles descubram antecipadamente coisas que eles não têm idade para descobrir. Vou só dar um exemplo, né? Você não vai colocar um filho de 2, 3 anos sentado numa cadeira e falar sobre relacionamentos. Não faz sentido isso. Isso é uma lição que você só vai compartilhar para ele em algum momento que ele estiver pronto para isso. Aqui não, com 2, 3 anos. Então Jesus está falando para a gente que está preocupado, e nós vamos ver isso na vida dos discípulos. Os discípulos enfrentam preocupações. Em vários momentos eles estão preocupados com aquilo que eles vão comer, com a vida deles, com os filhos, com a família. Então Jesus está falando para a gente como a gente, que se preocupa se a nossa família vai ter o suficiente, se o meu salário vai dar para pagar as contas, se o dinheiro que eu tenho é suficiente para pagar o financiamento do carro, o financiamento da casa, se a minha saúde, o meu trabalho vai me dar condições de dar um futuro para a minha família. Quem aqui em algum momento já se deparou com essas preocupações? Todo mundo, porque essa é parte da vida humana. É isso que acontece com a gente. O que acontece com a gente é um problema de compreensão de suficiência. Esse é o problema que todo ser humano sem Cristo, sem a visão espiritual, vai enfrentar: uma falsa compreensão do que é suficiente. Veja, a gente pensa assim: eu preciso fazer tudo sozinho, eu preciso garantir o futuro da minha família. A gente pensa: é o meu trabalho que vai me dar segurança, é o meu trabalho que vai pagar minhas contas, se eu sair desse trabalho, como que eu vou manter o meu padrão de vida? Só que infelizmente o que acontece com a gente é que a gente criou um problema, a gente vive sobre um problema que todo ser humano dessa geração vive, que chama-se consumismo. A verdade é que alguns padrões que nós colocamos sobre a nossa vida, não necessariamente nós deveríamos ter colocado. A gente às vezes está lá na conversa, minha esposa trabalha fora, não é verdade? Ela tem um bom trabalho. De vez em quando lá a gente está na crise de o que vai fazer. Tem as meninas, tem um monte de coisa, eu viajo para Chuchu, e agora? E de vez em quando a gente chega numa discussão: ou a gente vai abrir mão desse emprego ou manter esse padrão de vida. Por quê? Não tem problema. Eu acho que, eu falo sempre para ela: se você quiser sair desse emprego, amanhã você sai, eu não tenho nenhum problema com isso. A única diferença é que nós vamos ter que diminuir um pouquinho do nosso padrão de vida. Eu decidi muito tempo atrás abrir mão do meu padrão de vida, a viver com uma condição muito menor do que eu poderia viver, por um simples motivo, que não tem nada a ver com compras e vendas, porque eu sou pastor, e eu quero ter disposição no meu coração de em algum momento abrir mão de tudo para fazer uma loucura como essa aqui. Imagina se lá atrás, quando eu precisei abrir mão do meu subsídio, do meu salário que eu recebo da igreja, eu tivesse com a vida tão cheia de conta que eu não pudesse fazer isso. Nada disso a gente ia ter feito. Mas eu só posso ter disponibilidade de semear se o meu recurso e as minhas sementes não estiverem todas comprometidas com aquilo que eu vou comer. Algumas das preocupações que a gente sofre na vida, nós só sofremos porque nós comprometemos toda a nossa vida com aquilo que nós não deveríamos ter comprometido. Nós só comprometemos porque a gente acha: eu preciso fazer isso, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar esse salário, porque se eu não ganhar isso, eu não vou conseguir comprar isso, eu não vou conseguir pagar essa escola, eu não vou conseguir viver nessa casa, eu não vou conseguir ter esse carro, eu não vou conseguir comprar a roupa que eu compro, eu não vou conseguir sair para comer fora de casa. Nunca é sobre o que realmente é suficiente, porque infelizmente o que a gente vive é uma geração que é colocada sobre uma suficiência que não é suficiente. As pessoas aumentaram o nível de suficiência para aquilo que não é suficiência, mas é consumismo. Você realmente precisava ter comprado aquelas roupas que você comprou no final do ano? Você realmente precisa de 30 sapatos no seu armário? Você realmente precisa trocar todo ano
de carro? Você realmente precisa trocar toda semana, comprar roupa nova toda semana? Você realmente precisa comer fora todo dia? Veja, nós somos levados a uma condição, a gente tem até um auto-engano, a gente pensa assim, não, eu preciso disso. E infelizmente isso domina nossa mente e o nosso coração, mudando o nosso padrão de suficiência. E é por isso que Jesus está falando assim, olha, vocês acham que é suficiente, e na verdade não é um medo de ter falta, mas um medo de perder o controle. E se eu sair desse emprego? E se eu for demitido? E se? E essa perda de controle faz a gente ficar ansioso. A ansiedade, ela começa a nascer no coração de alguém que pensa assim: Deus não é o suficiente. É nesse momento que as coisas mudam, e a gente tira o foco de Deus e passa para as coisas. E Jesus está realinhando a ótica dos discípulos. Veja qual é a raiz do problema. A raiz do problema, então, é uma escravidão ao materialismo. Gente, nós moramos em São Paulo. Essa é a cidade que tem mais shopping do mundo. A pergunta: como que tem tanto shopping nessa cidade? Para que tem tanto shopping nessa cidade? Se você vai no shopping, quantas lojas de sapato e quantos pares de sapato tem lá? Se a gente só tem 2 pés. Irmão, para que tem tanto sapato? Para que tem tanta sandália? Para que tem tantos chinelos? Chinelos, você usa quantos chinelos? Tem um para ir na praia, tem um para ir tomar banho, tem um para ir na piscina, tem um para sair. Quem é que ensinou isso para a gente? A raiz do problema de ansiedade normalmente são coisas que nós não deveríamos ter, são contas que nós não deveríamos fazer, são preocupações que estão dominando nosso coração, que não deveriam existir. Comer, beber, vestir são necessidades reais do ser humano, só que elas não podem se tornar senhores do ser humano. Tem gente que passa dias, horas dos seus dias na Shein, olhando o que vai comprar, pela necessidade de comprar. Dias, horas na Dafit, no Mercado Livre, sei lá quais são os outros, só olhando, colocando no carrinho e esperando o cartão virar para comprar algo que não precisa. Estou falando alguma mentira? Né? E o que acontece, infelizmente, é que é isso que vai dominando a nossa mente, gerando ansiedade no nosso coração, com coisas que nós não deveríamos nem ter, nem se preocupar. Então faz um favor para você mesmo, faz uma limpeza no seu celular e apaga esse aplicativo. Você não precisa ter um aplicativo te mandando notificação de promoção para você esperar, para você ver a promoção e falar: caramba, preciso comprar. Não precisa não, mas está muito barato. Não precisa não. Já diria o Júlio, é mais barato se você não comprar. Então qual que é a solução? Veja o versículo 26. Jesus apresenta o problema dos discípulos, mas agora ele vai mostrar a solução. Acaso vocês não são muito mais valiosos que os pássaros? Eu já contei essa história. Quem aqui já ouviu a história dos meus vizinhos pombos? Levanta a mão aí. Todo mundo já ouviu aqui, gente, a maior parte. Eu já contei a história dos meus vizinhos pombos. Eu tinha um casal de vizinhos que morava do lado da minha casa, lá em Curitiba. Antes de ir para São José, eu morei em Curitiba. São José e Curitiba era a mesma cidade, estava em plantação, eu morava em Curitiba. E o meu apartamento era o primeiro andar, só que Curitiba é uma cidade como São Paulo, com menos subidas e descidas, mas também tem algumas subidas e descidas. E o meu prédio, ele ficava numa rua que era uma descida. Então o meu primeiro andar dava no muro do térreo do prédio do lado. Então da minha casa eu vi o térreo do prédio do lado. E aí um casal de pombos decidiu construir a casa deles no telhado do prédio que estava do meu lado. E eu morava e eu dormia
com o lado da janela, a Kézia para o lado da porta e eu para o lado da janela. Então, eu estava um dia dormindo, e eu sempre, chega a segunda-feira, na época era só eu e a Kézia, não tinha filho para acordar cedo para ir para a escola, estava de folga, eu pensava assim, hoje, segunda-feira, eu vou dormir mais um pouquinho. Só que o casal de pombos decidiu fazer a casa deles no telhado da casa do lado. Irmão, o problema não é que eles eram um casal comum, é que eles eram um casal que tinha muito problema. Porque se eles fossem um casal comum de pombos, eles eram um casal de pombo muito problemático. Todo dia era... Só que tudo bem, isso aqui, no meio da confusão do dia, você não ouve. Só que 6 horas da manhã, quando você quer dormir até um pouquinho mais tarde, a única coisa que você ouve é o pombo. Um dia eu já não aguentava mais. Aí eu acordei, porque até então eu estou conseguindo dormir. Acordei. Quando eu acordei, eu falei, vou prestar atenção no que esses pombos estão conversando. Eu vou ajudar, eu sou pastor. Vou resolver esse problema. Vou aconselhar esse casal. E a pomba falava assim, você tá muito tarde, você tem que sair mais cedo. E o pombo falava, mas eu já fiz hora extra semana passada. Não, mas tem que trabalhar mais, a gente precisa de dinheiro, a gente tem que pagar a conta, essa casa está caindo aos pedaços, tem que trocar o chuveiro. Esses meninos estão na escola pública, a gente precisa colocar numa particular. E eu precisei intervir, eu falei assim, gente, calma aí, gente. Vocês não conhecem Mateus 6? O que Jesus diz em Mateus 6, 25? Olha os passarinhos, quem é que cuida deles? Então relaxa, Jesus está cuidando de vocês. É óbvio que eu não fiz isso, né, gente? Mas é uma lição. Alguém já viu pombo deprimido? Pombinho andando pela rua assim? Alguém já viu pombo morrer de fome? Um pombo caído, raquítico? Alguém já viu pombo se suicidar? Porque pombo não se suicida, não tem depressão, não tem problema de casamento. E o pombo é um dos bichos que você encontra em todo lugar. Quem é que cuida da alimentação dos pombos? Quem é que dá pãozinho todo dia? Não é você, irmão, tem dia que você esquece. E eles nunca ficaram com fome. Jesus está falando exatamente isso. Se as aves, como os pombos, que não tem nada que fazer, elas só precisam lá e buscar a comida, elas têm alimento, quanto mais a vocês. Sabe qual é o problema que gera ansiedade no nosso coração? E a solução é que a gente às vezes esquece que nós temos valor, que a gente tem um pai que cuida da gente. Então Jesus está falando para os discípulos assim, olha, vocês por acaso não são mais valiosos que os pássaros? Não deixe que a ansiedade domine o seu coração. Jesus não está minimizando a necessidade dos discípulos, na verdade ele está trazendo um novo valor, redefinindo o valor do coração dos discípulos. Vocês estão preocupados com o alimento, porque vocês ainda não descobriram que existe um pai que cuida de vocês. Vocês são muito valiosos. Quem se preocupa com essas coisas são aqueles que não sabem que tem um valor. E olha, eu vim dizer para a gente ansiosa e preocupada nessa manhã aqui, que Jesus que cuida dos passarinhos, também está cuidando de você. Sabe qual é a solução para a sua ansiedade? É reconhecer que o seu pai te dá valor. Você acha que as minhas filhas estão preocupadas se vai ter bisnaguinha amanhã de manhã lá em casa com Nutella? Elas estão nem aí, elas acordam de manhã, elas abrem a dispensa e procuram a bisnaguinha. Se não tiver bisnaguinha, elas vão olhar assim, pai, você não comprou bisnaguinha? Elas não querem saber se eu paguei as contas, elas não querem saber se eu tenho recursos, elas não querem saber se eu tenho alguma coisa para ser feita, elas simplesmente querem abrir a portinha delas lá e encontrar a bisnaguinha delas. Às vezes eu falo, não tem bisnaguinha não, vai comer pão fatiado. E pronto, elas acreditam que as luzes estarão pagas, que a água vai estar paga, que a casa vai estar arrumada, que
comida vai estar na despensa. Na hora que elas estão com fome, elas só olham assim: mãe, estou com fome, pai, estou com fome. Elas não se preocupam se tem dinheiro para comprar, porque elas sabem que tem um pai. Se elas que são crianças e tem um pai humano sabe disso, quanto mais a gente que tem um pai celestial pode abrir a despensa e saber que ele está cuidando da gente. Então reconheça o seu valor. Você tem um pai. Você tem um pai que cuida da gente. Quem entende seu valor em Deus, descansa na provisão. Não precisa ficar de madrugada pensando. Relaxa. Mata o consumismo. Porque provisão não é fazer o que você quer. É confiar em que o Senhor está cuidando de todas as coisas. Então não adianta você pegar o seu cartão, sair lá no shopping comprando tudo e falar assim: agora paga essa conta aí, Jesus. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é para você se livrar do paradoxo do consumismo e experimentar o cuidado e a provisão de um pai que sabe do que você precisa. Porque o cartão faz a gente pensar que a gente precisa, mas quem sabe o que você precisa na verdade é Deus, o seu pai. Fala para quem está do seu lado: descansa no pai. Dá uma respirada aí, que eu sei que você chegou meio ansioso com um ano. Segundo paradoxo, quando a preocupação ela se alimenta. A preocupação nasce no consumismo. A preocupação nasce numa falsa compreensão de suficiência. Eu preciso, eu tenho que fazer, eu tenho que colocar meus filhos nas melhores escolas, eu tenho que tirar férias, eu tenho que ter um carro do ano, eu tenho que ter roupa de marca bonita, nova o tempo todo, eu tenho que morar numa casa de 52 quartos. É aqui que nasce a preocupação. Agora, ela nasce no coração e ela se alimenta, e aí é onde ela cresce. Ninguém de uma hora para outra, né, Cibele, nossa psicóloga, chega no consultório no dia que começou a preocupação. Ele chega já quando ela tem um monstro enorme assim, quando a bola de neve é maravilhosa. Ninguém chega aqui no meu gabinete para um aconselhamento de financeiro ou de casamento quando deve R$50. Ele vem quando o nome já está negativado, deve para 3 bancos, o cartão está em 50 parcelas. Aí a gente precisa recomeçar lá, para aqui, vem do começo. Eu queria que alguém chegasse quando ele fizesse a primeira dívida e falasse: me ajuda aqui, pastor, a quebrar esse cartão. Mas não é assim que acontece. Ele chega já quando está tudo lascado. E aí a gente precisa orar e por uma estratégia maravilhosa. Ninguém chega no casamento quando o cara pega o celular e olha a primeira vez a pornografia. Ele olha uma mulher pelada. Aí, meu Deus, deixa eu pedir ajuda, pastor. Não é assim que acontece. Já chega quando lascou tudo, já está no 3º adultério e vem pedir, e a mulher está grávida ainda. Eu nunca vi um casal, aliás, eu vi só uma pessoa em toda a minha vida de pastor pedir perdão de ter feito sexo antes do casamento. Todas as outras que pediram perdão estavam grávidas. Aí não é arrependimento, aí é descoberta do pecado. Uma pessoa só me procurou uma vez sem estar grávida e falou: pastor, eu fiz sexo com o meu namorado. Só essa pessoa. O resto tudo, só quando estava grávida. Então é bom quando a gente descobre o problema na raiz. Por isso que Jesus começa com o nascimento. E quando a gente não alimenta isso, talvez você tenha identificado aí, mas a gente não precisa alimentar. A gente não pode alimentar. Veja o versículo 31 e 32. Ele diz assim: o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Essas coisas ocupam, preste atenção nessa expressão, ocupam o pensamento dos pagãos. Olha o que Jesus está falando para os discípulos: vocês estão tão preocupados com essas coisas que vocês não pensam em outras. A mente de vocês está dominada em como eu vou resolver o problema de pagar as minhas contas, como eu vou resolver o problema do futuro da minha família, como que eu vou fazer para que isso seja resolvido. Na prática, o nome desse problema é ativismo. Nós temos um problema sério, a gente não sabe ficar parado. A gente é por natureza ativo, e o ativismo é excessivo.
tem dificuldade de parar. A gente não consegue ficar meia hora, 40 minutos sentado numa igreja, ouvindo uma mensagem, já é uma vitória. Sentar sem fazer nada é um desafio, a gente não consegue. Nós vivemos então, nós aqui na nossa região, em São Paulo, nós somos dominados por isso. Mente acelerada, agenda cheia e corações vazios. A gente tem orgulho de falar assim: nossa, hoje eu trabalhei bastante. Nossa, eu fiz 232 horas extras. A gente tem orgulho de ter uma agenda cheia e de criar tarefa na nossa agenda para dominar o nosso programa. Não é a gente assim, não é ser paulistano, isso faz parte. Gente, eu sou uma pessoa que sou apaixonado por São Paulo. Sou apaixonado, é a minha cidade do coração. Eu sou do mundo, né? Mas a minha cidade é São Paulo. Itaquera é meu bairro. Mas olha que loucura. Eu venho às vezes da minha casa e eu passo ali no metrô e eu vejo aquele povo 5, 6 horas da manhã na fila. Aí eu falo assim: cara, eu honro demais o trabalhador paulistano. Porque eu já morei em vários lugares do Brasil. Não existe lugar, só para você ter uma ideia, lá em Curitiba, 7h30 da manhã, um silêncio. 10 da noite, não tinha uma viva alma na rua. Aqui, irmão, se você precisar de alguma coisa, 10, 11, meia-noite, você vai encontrar. 3 da manhã você vai encontrar. Você vai ter gente trabalhando. 5 da manhã tem um trabalhador. Agora, infelizmente, isso aqui domina também para um lado ruim. Isso é bom, a gente ser esforçado, trabalhador, mas isso não pode ser uma rotina que a gente troque os momentos preciosos do descanso e da pausa, dominando, porque a gente não sabe o que fazer quando está sem fazer nada. E veja o que Jesus diz. Ele fala assim: essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos. Ele fala assim: isso aqui é o domínio da mente de quem não é discípulo. Tem uma raiz terrível nisso. Sabe qual é a raiz desse problema? É a gente desaprender a viver uma vida de contemplação. A gente desaprender a contemplar. Viver uma vida de sobrevivência é viver uma vida sem contemplação. E uma das grandes lições para a gente que é cristão, que a gente precisa aprender cedo quando a gente é crente, é a contemplação. A contemplação nos faz enxergar coisas que nós nunca vamos enxergar se nós não pararmos. Quando a gente não para, a gente para de observar, a gente para de refletir e a gente para de descansar. Agora tem uma solução. Veja o versículo 26 e 28. Olha o que Jesus fala para os discípulos: observem os pássaros, observem os lírios do campo. Uma das coisas mais difíceis para mim, quando meu sogro tinha um sítio maravilhoso lá no interior do Paraná. Quando ele vendeu o sítio, acho que a pessoa que ficou mais triste fui eu, mais do que eles. É óbvio, né? Porque eles viviam lá, cuidavam de tudo e eu só chegava para descansar. Porque quando eu ia para o sítio do meu sogro, numa manhã eu lia 3, 4 livros. Eu acordava, aí o sol batia na janela, 6h30, 7 horas já acordava. Ele já tinha acordado antes, minha sogra já tinha feito café, aí eu ia lá, tomava um cafezinho de sítio, aquela coisa maravilhosa, fogão a lenha, ficava conversando, conversava, olhava no relógio, 7h30, eu falei: puxa vida, 7h30. Aí ia, sentava lá na varanda, ficava olhando as montanhas, os matos, os boi, lendo o livro. Li o livro, 8 horas, li um livro inteiro. Jogava videogame, corria com as meninas, conversava mais um pouco, 8h30. Lia mais um livro, 9h15. Eu tinha feito todo o planejamento do meu ano e ainda era 10 da manhã. Porque o silêncio, a natureza, a paz, o mato, os animais,
eles ensinam algo para a gente. Tem um segredo nessa contemplação. Quando Jesus fala assim para os discípulos: observem os passarinhos, ele só quer que eles fiquem olhando. Olha aí os passarinhos. Passarinho. Mas a gente não consegue nem parar às vezes para olhar. E quando você parar para olhar, você vai perceber que tem alguém que está no controle de todas essas coisas. Vai lá para a praia, você que vai viajar, fica na frente do mar e olha as ondas, indo e voltando, indo e voltando. E pensa assim: você nunca pensou nisso? Como é que essa onda não passa até lá? Olha esse mar tão grande, como é que ele não vai 1 centímetro? Se ele for mais 1 centímetro, ele domina a cidade, mas ele para exatamente ali há 500 mil anos, há 7 mil anos, 10 mil anos, ele está no mesmo limite, é o mesmo limite. Você vai falar: mas a cidade de São Paulo enche, porque a gente pega uma foto antiga de São Paulo, você vê que ela sempre encheu, nós é que colocamos casa onde enchia. Mas se a gente não tivesse colocado as casas onde enchiam, aqui embaixo tem um rio passando e subia todo esse lugar. Aqui não enche por quê? Porque aqui é alto. Agora ele decidiu colocar a casa do lado do rio onde vai encher, aí também não dá. Mas se você perceber, você vai ver: olha, tem uns passarinhos. Vai lá no zoológico, olha os animais, você vai ver que como assim? Como assim? Tem alguém que está no controle de todas as coisas. A contemplação baixa o nosso ativismo. É quando eu olho para o céu, eu acordo de manhã e eu olho o sol, eu olho as estrelas, eu sento sem ver nada, só olhando e percebendo que tem algo, alguém que controla todas as coisas. O sol confia no Senhor, ele acorda todo dia no mesmo horário, a terra girando na mesma direção. Sabia que se a gente andar 1 milímetro na direção do sol, a gente é queimado, e se a gente andasse 1 milímetro na direção dos próximos planetas, nós morreríamos congelados. Nós estamos exatamente no lugar certo, nem 1 milímetro para lá, nem 1 milímetro para cá, sendo sustentados há milhares de anos por um Deus que controla tudo na sua mão, que colocou a gente aqui e que falou assim: relaxa, se eu controlo o universo, eu controlo também a sua vida. Não deixa que a preocupação se alimente, não deixa que o ativismo te faça pensar que exista alguma coisa que você faça que vai salvar o seu casamento. E olha para o sol, olha para a estrela, olha para o céu e perceba: se ele cuida das estrelas todos os dias, ele também cuida da gente. A confiança vem quando a gente aprende a observar. A gente aprende a observar e a gente fica mais confiante. Mas tem um terceiro nível. Primeiro nível, a preocupação nasce quando a gente pensa que não é suficiente. Segundo nível, a preocupação se alimenta quando a gente começa a correr, tentando fazer algo para que isso aconteça. Agora, a preocupação domina quando a gente pensa que tem o controle de todas as coisas. Veja o versículo de número 27. Terceiro, quando a preocupação domina, que é o paradoxo do controle. Veja o versículo 27. Quem de vocês pode acrescentar 1 hora à sua vida? Jesus está perguntando para os discípulos assim: e aí? Deixe alguma coisa. Tem um monte de gente aí que está preocupado com a morte, não é verdade? Pergunta: algum de vocês pode fazer alguma coisa para não morrer? Não. Você tem que cuidar da sua saúde? Claro que tem. Você tem que tomar as vitaminas, os remédios? Claro que tem. Mas, irmão, um avião pode cair aqui agora e morrer todo mundo, e você ter cuidado da saúde. Quem já viu alguém que cuidava da saúde e morreu de infarto? Não bebia, não fumava, fazia exercício físico e teve um infarto. Ainda mais agora, né? O 15º milharal, né, de caso isolado de um atleta que morreu de infarto. Quem diria, né, gente? Quem diria que isso ia acontecer? Você ouviu aqui antes. Quem estava aqui antes na pandemia ouviu, né?
Quem diria? Mas você pode cuidar de tudo, você pode fazer tudo, você pode fazer tudo certinho e mesmo assim dar errado. Você pode ser bem cuidado e um dia um louco atravessar a rua num sinal vermelho, atacar o seu carro e você morrer. Porque a gente não tem controle sobre isso. A gente não consegue colocar 1 ano na nossa vida, 1 hora, nem 1 segundo na nossa vida. Você pode ensinar o seu filho tudo certinho. Você pode ler a Bíblia com ele, fazer devocional, trazer na escola dominical, pagar as melhores escolas, cuidar dele, proteger ele, colocar uma câmera de drone andando atrás dele e ele tomar decisões erradas. Os 2 filhos, criados pelos mesmos pais, do mesmo jeito, um é presidiário e o outro é presidente. Acontece, porque a gente não tem controle sobre essas coisas. Agora, a preocupação domina o nosso coração quando a gente tem a ilusão do controle, que é o que Jesus está falando para os discípulos assim: gente, vocês acham que vocês podem colocar alguma coisa? E sabe qual é o problema da preocupação? É que ela te promete controle, mas o que ela te entrega é frustração. Ela promete que você vai ter tudo sob controle, que vai dar tudo certo, mas ela te entrega ansiedade. Aí você que achava que ia ter o controle, está à noite deitado na cama, pensando: e agora o que vai ser, onde ele está, e meu Deus, e como eu vou pagar? Porque agora ela dominou todo o seu coração, te gera cansaço e não resolve nada. A preocupação, ela só vai aumentar o seu nível de estresse, de cansaço, e não vai resolver nenhum dos seus problemas, nenhum deles. Ela começa a dominar a mente, ela começa a dominar o coração, mas ela não muda uma vírgula do seu futuro. Que dia que a preocupação mudou alguma coisa na sua vida? Só as horas que você está dormindo. Você devia dormir mais, está dormindo menos. Você devia ter mais cabelo e tem menos. Você devia estar com menos gordura abdominal e está com mais. Você devia não ter tido esse princípio de infarto e está tendo. Você não devia estar com essa pressão no peito, achando que é um infarto e nada mais é do que o estresse. Não é isso que acontece? Ela promete controle, mas o que ela entrega é muito cansaço. Porque a ansiedade é um esforço inútil de tentar controlar aquilo que apenas Deus tem o controle. É tentar tomar para as mãos aquilo que só Deus tem o controle. E sabe qual que é a raiz da ansiedade? A raiz desse domínio? A raiz é: eu vou fazer mais, porque se eu fizer mais, eu vou conseguir. Então a pessoa dominada pela ansiedade, ela entra pela preocupação, ela entra numa bola de neve eterna que não tem fim. Qual que é a bola de neve? Puxa vida, minhas contas aumentaram, então eu preciso aumentar a minha carga de trabalho, eu vou trabalhar mais, eu vou pegar um bico ali, eu vou fazer tal coisa lá. Aí ele vai aumentando as contas e aumentando o trabalho. Então, se os meus filhos estão dando problema, eu vou controlar mais eles, vou instalar uma tag no celular, eu vou colocar um aplicativo para ver o que eles estão falando, eu vou contratar um detetive para colocar eles lá. E aí a gente vai aumentando o nível de controle para tentar ter um controle, e isso vai gerando mais ansiedade. Aí se eu não errar, vai dar certo. Se eu falar com ele todos os dias, se eu mandar mensagem para eles, se eu disser isso, aí a gente vai tentando ter o controle desse marido, desse relacionamento, e aumentando o nível de preocupação e gerando mais ansiedade. Veja que é uma bola de neve que nunca tem fim. Mas aí vem Jesus e desmonta essa lógica. Vem Jesus e destrói isso tudo. Olha o versículo 32. Ele fala assim: o Pai Celestial já sabe do que vocês precisam. A gente está falando assim: eu preciso fazer isso para conseguir isso. E Jesus está falando assim: relaxa, mano. Vai falar com o Pai, que Ele já sabe que você precisa. Eu vou trabalhar mais um pouquinho, e se eu trabalhar mais um pouquinho, eu vou ter mais recurso, e se eu tiver mais recurso, eu vou conseguir pagar isso. Ele fala assim: calma, fala com o Pai antes.
Antes de tomar qualquer decisão, vai orar. Antes de tentar ter o controle das coisas, vai conversar com Deus, porque a oração é uma declaração de confiança no Senhor. Quando eu oro, eu não posso orar e dizer assim: Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero fazer aquilo outro, porque se eu fizer isso, Ele vai ficar olhando do alto e falar assim: tá, então por que você está falando comigo? É igual quando alguém vem pedir minha oração por aquilo que ele já fez. Pastor, esses dias o Vanderlino fez certinho, né? Apareceu uma oportunidade de ouro para ele, presbítero Vanderlino, comprar um carro. Aí ele chegou: pastor, vem aqui no estacionamento, te mostrar um negócio. Eu falei: que legal, Vanderlino. Ele falou: não vou pedir para o senhor abençoar, não. Eu vim pedir a sua opinião. Está vendo o carro? Eu trouxe aqui para o senhor ver. A condição é essa, é isso outro. Só pode orar comigo para ver se é isso que Deus quer? Aí eu falei: aí, cara, aprendeu direitinho, parabéns. Porque aí depois compra a bucha, ainda me chama para orar. Aí dá um problema e fala assim: ó, o pastor orou. Mas calma aí. Você entrou nesse relacionamento furado, não falou comigo, agora quer que eu imponha a mão no dia do casamento para eu casar você? Aí dá errado lá na frente e fala assim: ainda estou na foto de casamento, eu orando por você. Aí divorciou e a culpa é minha. Mas o senhor não disse até que a morte separe? Não. Então eu não faço casamento de ninguém que não faz curso de noivo com a gente. Eu não faço casamento nem de gente que às vezes eu acho que devia casar. Assim, acho que você não vou casar não, isso vai dar ruim. Pode até às vezes pedir. Então pede a minha opinião. Ora antes. Se eu que sou assim, sou ruim, faço isso, imagina Deus do céu: Deus, olha só, estou namorando com essa pessoa aqui, o que o senhor acha? Ele deve falar assim: tu já está namorando e agora quer que eu fale o que eu acho? Vai lá e termina. É isso que você quer ouvir? Aí a gente não ora, porque a oração é o único lugar que a gente chega e fala com alguém que sabe tudo da nossa vida, inclusive o interior do nosso coração. Então quando eu oro, eu mudo a ordem, eu digo assim: Senhor, o Senhor sabe o que eu preciso, então antes de tomar qualquer decisão, me revela, fala comigo, me mostra o caminho. Ela vai mudando o meu coração, porque Ele já sabe. Eu não tomo a decisão hoje, eu oro hoje e tomo a decisão, eu começo a orar, e Deus vai começando a gerar isso no meu coração, e daqui a pouco eu até percebo: isso aqui não era para eu fazer não. Só que a gente é tão imediatista e dominado pela ansiedade, que a gente está dentro da concessionária, assinando o contrato do carro, e caramba, deixa eu orar: Senhor, será que esse é o carro para eu comprar? Você está com o contrato na mão, filho, já comprou a aliança, você está com a chave da casa. Não é isso, não dá tempo de transformar o seu coração. Então você quer resolver o problema da ansiedade que está dominando o seu coração? Sabe qual é a solução para isso? Confie no Senhor. Descansar não é irresponsabilidade, descansar é confiança. Todo dia, quando você vai dormir, você faz uma declaração. É a única hora do dia que todo ser humano, até quem não confia em Deus, está dizendo assim: eu confio em Deus. Você acordou hoje de manhã, faltou oxigênio para você? Você morreu de fome de noite? Entrou um ladrão na sua casa? Roubaram os seus bens? Por que não aconteceu nada disso? Porque Deus estava cuidando de você. Aprende algo com o seu sono. Se você confiar no Senhor, Ele cuidará de todas as coisas. Dá uma olhada para alguém aí que está precisando ouvir isso. Fala assim: confie no Senhor. Então, se a preocupação está nascendo no seu coração, volta para o Pai, porque Ele vai dizer quem você é. Se ela está crescendo, se alimentando dentro de você, para e observa o ambiente para ver que Ele está no controle de todas as coisas. E se ela já dominou o seu coração, tira tudo hoje dentro, coloca diante dele e fala assim: eu confio no Senhor. Olha como o texto encerra, Mateus 6,33: busquem em primeiro lugar
o reino de Deus e a sua justiça. Sabe que eu estava lendo um comentário em inglês, e eu achei uma formulazinha muito, muito legal desse versículo, que o autor chamou de 3 F's, que é faith, father and first. Fé, Deus, Pai. Fé, Pai e primeiro. Fé, Pai e primeiro. Se você gosta ou fala inglês, fica fácil de decorar, porque são os 3 F's. Olha o texto: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Sabe qual que é o antídoto final para a ansiedade? O remédio final é mudar o foco, é trocar o foco da sua vida. Você conhece alguém que tem hiperfoco? Não conhece? Vai fazendo. Deus está querendo hoje mudar o foco da sua vida. É o 4º dia do ano. Você não precisa fazer desse ano a mesma coisa que você fez no ano passado. Chegou esperando o 13º para pagar as contas, esperando o 13º para quitar dívidas. Você não precisa chegar no final do ano que vem, de 2026, igual ano passado, esperando a ceia de Natal para pedir perdão para as pessoas, ou para começar algo novo, esperando. Não, muda o foco hoje, toma decisões certas hoje. Para de correr que nem um desesperado, tentando controle das coisas, sem dormir, desesperado. Calma, muda o foco. Amanhã talvez você vai pegar o metrô. Procura entre a saída de casa e até o metrô, no caminho, olha para o céu, dá uma olhada na sua volta, tem tanta coisa bonita. Para um pouco. O domingo devia ser isso aqui para a gente. Só que às vezes a gente está tão dominado pela ansiedade e pelo ativismo, que tem gente na igreja, você acredita isso? Que ele fica desesperado quando o pastor passa do horário. Ele tira só 2 horas da semana para falar com Deus, e ele se desespera quando o pastor passa 5 minutos, porque ele está pensando: eu tenho que fazer o almoço, eu tenho que arrumar a casa, não é isso. Domingo não era para isso, não é para isso. Domingo é para você voltar para Deus, contemplar as coisas de Deus, lembrar que Deus está no controle. Relaxa. Se essas 2 horas não te ajudarem na semana, não vai ser o que você vai fazer depois daqui. Se essa palavra não mudar o seu ambiente, não é outra coisa que vai mudar, porque essa é a palavra de Deus. Então, já que não há nada que eu possa fazer que vai mudar, então eu vou sentar, relaxar e confiar. Já fiz muito isso. Já cheguei em mês que eu não tinha dinheiro para pagar a conta, e que eu falava assim: já que esse dinheiro que eu tenho não vai dar para pagar, eu vou dar tudo de oferta. Eu tinha 5 mil para pagar, tinha que pagar 5 mil, e eu tinha 3 mil, ia pagar minhas contas? Não, então vou dar de oferta. E olha, já vai mais um ano que eu não devo nada a ninguém, que Deus só continua me abençoando, mesmo em muitos momentos que eu abri mão de tudo, porque nunca foi sobre o que eu faço, sempre foi sobre quem Ele é. E se Ele cuida dos passarinhos, Ele não vai cuidar das minhas filhas? Mas e o futuro? E a faculdade delas? E o curso? E o intercâmbio? Elas precisam falar inglês, precisam falar chinês, precisam falar espanhol, precisam fazer não sei o quê. Relaxa, mano. Se tudo que elas têm que fazer eu tiver que ter dinheiro, eu estou lascado, não vou fazer nada. Descansa.
Descansa. Deus não olha para você fugindo da sua realidade. Ele não está dizendo assim, olha, ignore a sua vida. Na verdade ele está falando assim, mude as suas prioridades. Ele não está falando para os discípulos assim, eu não estou preocupado com o seu pão, eu não estou preocupado com sua família, não estou preocupado com o seu futuro, não estou preocupado com o seu trabalho. Não é isso que ele está falando. Vocês viram ele falando isso? Não, ele só está falando assim, mude o foco. Você está gastando muito aonde te dá pouco. E ele está falando, gaste tudo aonde vai te dar tudo. Você já tentou com as suas ferramentas e não deu certo. Então hoje decida pelo menos mudar a estratégia. Já que você tentou tudo e deu errado, tenta buscando o reino de Deus. Tenta confiando no Senhor. Tenta colocando Jesus como prioridade. Não gasta a sua vida tentando controlar tudo. Não gasta a sua vida vivendo preocupado. Não gasta a sua vida com medo do amanhã. Gasta a sua vida por Deus, para Deus e em Deus. Porque se você fizer isso, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Quem busca o reino, irmão, não vive sem problema, sem luta. Mas quem busca o reino, vive sem ser escravo da preocupação.